Com enchedores de bolinhos a vapor, fatiadores de queijo e armas de molho, alguns dos seus alimentos favoritos são preparados de maneiras incrivelmente satisfatórias. Então, eu espero que você esteja com bastante fome, porque hoje vamos conferir algumas máquinas da indústria alimentícia que estão em outro nível. Bom, para começar, permita-me dizendo o óbvio. Os americanos adoram suas batatas fritas, com o americano médio consumindo mais ou menos 14 quilos todos os anos. Só no McDonald's são vendidas 9 milhões todos os dias. E além disso, 1/3 de todas as batatas nos Estados Unidos acabam sendo fritas congeladas. Então elas têm que ser produzidas em escala industrial com máquinas que as classifiquem automaticamente, antes de descascá-las com vapor de alta pressão e fatiá-las no formato perfeito para consumo humano. Eu poderia flutuar naquele delicioso rio dourado. Mas são provavelmente muitas batatinhas para eu aguentar. E para nossa sorte, existem máquinas de fazer batatas fritas mais personalizadas também. A maneira como o cortador de batatas desliza por elas é totalmente hipnotizante. Mas essas delícias ainda precisam ser cozidas. Lá na fábrica existem máquinas que fazem isso por você, fritando as batatas fritas, congelando elas e as embalando automaticamente. Fábricas grandes como essa podem processar mais de 200 mil toneladas de batatas por ano. Para colocar isso em perspectiva, se a Estátua da Liberdade fosse feita de batatinhas fritas, eles poderiam produzir umas 7,5 delas por ano. Eu só não sei quanto tempo essas estátuas cheias de amido iriam durar, já que os nova-iorquinos adoram suas batatas. E falando em pratos favoritos de Nova York, é hora da pizza. As pessoas adoram pizza desde o século VI a.C., quando soldados persas assavam pão e queijo em seus escudos debaixo do sol forte. Mas nos dias de hoje é um pouco mais complicado que isso. Pizzas produzidas em massa são normalmente feitas com várias máquinas gigantescas. E essa linha de produção na fábrica de Longview, em Xangai, começa depositando bolas de massa em uma esteira rolante antes de amassá-las até obter o formato desejado. Muito satisfatório. Mas algumas fábricas não optam pelo método de amassar a massa dessa maneira. E as produzidas pela AMF Bakery Systems foram feitas para cortar as bordas de uma grande folha de massa. Com esse sistema, podendo processar absurdos 6 mil quilos de massa por hora. Uma quantidade absurda de pizza, com certeza. E depois de ter centenas de bases de torta perfeitas, é necessário colocar o molho. Felizmente, a AMF também desenvolveu o Depositor Trump Power Shot, uma espingarda de molho que pode aplicá-lo com precisão milimétrica. Cara, isso é incrível. Além disso, o canhão pode chapiscar 200 pizzas com um delicioso molho de tomate por minuto. Mas é claro que nenhuma torta estaria completa sem queijo. Esse sistema da empresa holandesa Raidmaker BV cobre sua pizza com uma pilha gigantesca de queijo antes de remover o excesso para garantir a cobertura uniforme. E com isso as tortas são congeladas e embaladas para nós devorarmos. Mas a minha nona italiana iria se revirar no túmulo se soubesse que eu estou comprando tortas congeladas. Se ao menos houvesse uma maneira de diminuir o tamanho dessa fábrica de pizzas para que eu pudesse fazer uma fresquinha em casa. Essa caixa mágica vermelha é a máquina de venda automática da Let's Pizza e pode fazer sua torta em apenas 3 minutos com apertar de um botão. A máquina faz a massa sozinha e você pode escolher entre 8 pizzas diferentes com seus ingredientes favoritos. Tudo fresquinho, feito na hora. Essa com certeza é uma maneira bem fácil de se comer 2.000 calorias de queijo e pão. Portanto, essa máquina com certeza alimentaria um exército inteiro com facilidade. Agora, vamos passar para um fast food um pouco menos rápido. Preparar gyozas e pierogies costuma ser um processo notoriamente demorado, mas hoje em dia você pode produzir esses bolinhos de carne cremosos bem rapidinho, com máquinas como essa MAG 1030. Essa pequena máquina é o sonho de todo amante de bolinhos por aí, pois permite que você coloque o recheio que quiser em um funil antes de usá-lo para dobrar e formar automaticamente 1.500 gyozas por hora. 1.500 GPH parece algo incrivelmente rápido, mas no mundo da fabricação de gyozas, isso não é nada. Já que máquinas maiores como essa A16NA da Kyogo Tosei consegue produzir 10.000 unidades em uma única hora. A Kogyo Tosei afirma que essa é a primeira máquina de fazer gyoza totalmente automatizada, já que o processo não exige que você levante um único dedo. A máquina usa um cortador de ar preciso para fatiar a massa do bolinho em um círculo, como se fosse o último mestre do ar. Então, seus braços robóticos rapidamente enchem e formam os bolinhos, para que você fique no final da linha de produção, abra a boca e apenas espere.
Essa filmagem tá começando a me deixar com muita fome agora. Mas eu não quero ter uma overdose de gyoza, então eu preciso de algo menor. Essa maquininha fofa é a máquina de dumpling e ravioli Wingfly, e permite que você crie gyozas perfeitos e deliciosos em casa com um único toque. Mas é claro que você ainda precisa adicionar o recheio, e só rende 2 unidades por vez. Então, se você estiver com preguiça e muita fome, que tal trocarmos para uma máquina de fazer pãezinhos a vapor um pouco maior? Essas máquinas fazem pãezinhos a vapor suavemente com um cortador, com uma câmara de descompressão de uma nave espacial. Além disso, conforme a massa é girada para ganhar forma, um tubo passa pelo meio e bombeia automaticamente o fluxo de massa com o recheio que você escolher. Mas pessoalmente, eu acho essas coisas meio perigosas. Se eu tivesse uma máquina que fizesse pãezinhos e gyozas automaticamente, isso iria arruinar a minha vida. Então, vamos passar para algo um pouco mais seguro e entrar no mundo mágico dos ovos. Vários molhos, doces e sobremesas que contemos contêm esse maravilhoso ingrediente mágico. Mas algumas receitas não exigem que você use tudo, pedindo apenas a gema ou as claras. E separar isso à mão pode ser um verdadeiro problema, mas felizmente existem máquinas de processamento de ovos que podem fazer isso em grande escala. Caramba! Sabe o que dizem sobre fazer omeletes? Bom, essa é a Ovaltech RX8, uma máquina que pode quebrar mais de 25.600 ovos por hora, fornecendo os ingredientes para 12.800 omeletes. Depois de quebrar os ovos com uma leve pancada de metal, 2 trabalhadores removem as gemas quebradas. E em seguida, os ovos são canalizados para uma calha com furos no fundo, permitindo que as claras caiam em um balde, enquanto as gemas mais grossas continuem descendo. Esse sistema é incrivelmente eficiente, mas acredite ou não, essa é apenas a ponta do iceberg de ovos. A Sanovo é a maior fornecedora de equipamentos para ovos do mundo, e seu OptiBreaker Compact 6 é capaz de lavar, quebrar e separar 66.600 ovos por hora. Dá só uma olhada nisso. Uau, essa belezinha funciona de forma semelhante a um RX8, mas consegue quebrar 532.800 ovos a cada 8 horas, o que equivale a 266.400 omeletes. Você vai precisar de uma frigideira bem grande para cozinhar tudo isso, além de toneladas de recheio. Pessoalmente, eu gosto de colocar queijo nos meus omeletes, então chegou a hora de falar sobre fatiadores de queijo. Rodas de queijo podem ser enormes, com uma roda de parmesão podendo pesar até 40 quilos e ter uns 46 centímetros de diâmetro. Então, como se corta esse bloco do tamanho de um barril de cerveja? Bom, usando lasers, é claro. Ok, então o laser não faz o fatiamento propriamente dito, mas esse cortador ultrassônico ARPA hipnótico utiliza um sistema de escaneamento a laser para medir precisamente onde é necessário fazer o corte no queijo. Então, depois que a enorme roda é fatiada bilateralmente, lâminas menores cortam essas metades em pedaços menores. Agora, digamos que os europeus levam o queijo muito a sério. Então, não é surpresa nenhuma que eles usem máquinas gigantescas a laser nesse processo. Mas e se você for um americano humilde que adora cheddar? Bom, é aí que entra o Textor TS500. Cara, essas fatias são como sua mãe. Maravilhosas. E além disso, a máquina pode criar fatias perfeitas para o hambúrguer ou queijo grelhado. Mas não chegamos no limite de finura ainda. Porque existem trituradores que pressionam blocos de queijo em lâminas giratórias, transformando eles em confete em questão de segundos. Caramba, eu preciso comprar um negócio desse. O negócio parece perfeito para ralar queijo e incriminar documentos. E se a Receita Federal estiver assistindo isso, é só brincadeira, tá? Por favor, não abra uma investigação. De Ross e Rachel a eu e sua mãe, todo mundo adora um casal poderoso. E digamos que a alma gêmea do queijo é inegavelmente o tomate. Os Estados Unidos cultivam mais de 1 bilhão e 200 milhões de quilos dessa fruta por ano. Isso representa apenas 40% dos tomates vendidos nas lojas, já que a maioria é importada de outros países. Algumas dessas bolinhas vermelhas de alegria são usadas em saladas e sanduíches, mas muitas também são transformadas em pasta para ser usada em molhos, o que com certeza é um processo muito satisfatório. Depois de colhidos, os tomates são guardados por 24 horas em uma piscina de água, em um processo conhecido como armazenamento úmido. Eles então são transportados úmidos por uma vala hidráulica, que é um canal de transporte exclusivo para transportar tomates. Uau, quanto capricho! Nadar nesse grande rio vermelho e tranquilo parece ser bem relaxante.
Mas você não vai querer ficar muito tempo, porque quando os tomates chegam à fábrica, eles são transformados em um purê bem fininho, que é então aquecido até que a água evapore e deixe uma pasta bem espessa e concentrada, que é o produto final pronto para você adicionar em seus molhos. Aproximadamente 172 milhões de americanos usam um extrato de tomate. Então esse é um trabalho muito importante, e eu tô começando a pensar em instalar um desse que leve até o meu escritório. Certeza que meu peixe de estimação ia apreciar o espaço extra. Mas nem todo mundo é fã de tomates, então vamos falar de uma outra fruta, que é colhida de uma forma incrível também. Em 2018, só nos Estados Unidos foram produzidos 2,06 bilhões de quilos de melancias, 740 milhões de quilos de melão cantaloupe e 235 milhões de quilos de melão honeydew. Mas transportar todos esses melões não é tarefa fácil, e é aí que entram máquinas como a Argyle's AFH T4. Esse gigante tem 17 metros de largura e ostenta um motor surpreendentemente potente de 35 cavalos de potência. Embora não recolha as frutas sozinho, sua esteira que transporta baldes permite que os colhedores movam 90 melões por minuto até um caminhão de transporte. Considerando que melões podem pesar quase 3,5 kg, isso representa potencialmente mais de 320 kg de mobilidade de melão por minuto. Agora, se eu instalar um desse até minha mesa, será que vai atrapalhar o que transporta tomates também? Vou deixar isso para os engenheiros do Fala Sério resolverem. Depois de colher a fruta, você vai precisar prepará-la. E se for como eu, você adora o sabor doce das maçãs, mas detesta a casca amarga e cerosa dela. Mas nos dias modernos de hoje, temos a oportunidade de não precisar nunca mais comê-las. Tudo graças ao Cronen AS6. Essa máquina é capaz de descascar, tirar o miolo e fatiar até 900 maçãs por hora. Então, se estivesse operando por 8 horas, prepararia maçãs suficientes para manter o médico longe por quase 20 anos. Mas digamos que eu precise descascar ainda mais maçãs. Bom, eu poderia recorrer a Atlas Pacific Engineering, uma empresa cuja linha de montagem é como o nono círculo do inferno para todos os tipos de maçã. Essa linha de montagem é um kit completíssimo, que lava, tira o miolo e descasca fatiando e separando automaticamente até 130 maçãs por minuto. Isso torna o mecanismo mais de 8,5 vezes mais rápido do que o AS6, capaz de preparar 7.800 maçãs por hora, ou 187.200 por dia. O suficiente para 37.440 de nós consumirmos nossas 5 porções diárias. Então acho que é seguro mudarmos para algo um pouco menos saudável agora. Quando eu era criança, eu me lembro de pôr no liquidificador um monte de chocolate com leite, congelar e torcer para conseguir uma barrinha de sorvete bem gostosa. Mas infelizmente fazer essas delícias é um pouco mais difícil do que aparenta, a menos que você tenha uma máquina como a Igloo 18000. Essa máquina despeja sorvete continuamente de um tubo, enquanto um fio corta no formato certo, e um mecanismo dispara um palito de picolé na mistura, de forma perfeita. E os sorvetes então ganham sua casca quando a Igloo os mergulha em uma deliciosa cobertura de chocolate, antes de finalmente embalar tudo. A Igloo pode produzir cerca de 9.000 sorvetes por hora, ou 150 sorvetes por minuto. Então algumas horas com a máquina são suficientes para um suprimento vitalício, supondo que você tenha um freezer grande o bastante. Mas se a sua lombriga por doces não foi satisfeita ainda, vamos voltar para a Europa e conferir a sobremesa francesa favorita de todos, os crepes. Uau, é como um lindo e maravilhoso carrossel de crepes. Esse dispositivo é a máquina de panquecas automática Hua Yingin. E ela usa um braço giratório para espalhar a massa sobre uma superfície quente, que é então frita, enquanto toda a máquina gira como se fosse um tipo de relógio. A temperatura é finalmente ajustada, e então, quando o crepe dá a volta completa e chega de volta ao cozinheiro, ele está perfeitamente cozido. A máquina não parece ser tão rápida assim, mas esses carinhas conseguem produzir 540 crepes por hora, o que deve ser o suficiente para satisfazer a vontade de qualquer um. E ao ficar satisfeito, a máquina também se torna um parque de diversões. Só não se esqueça de desligar o fogo primeiro. Alguns de vocês podem preferir rabanada do que crepes, mas antes de prepararmos um pouco para o café da manhã, precisamos pegar o nosso pão. Existem fortes evidências de que os humanos vêm fazendo pão há mais de 30.000 anos. E nos dias de hoje, o americano médio pode consumir cerca de 50 a 60 pães por ano.
Felizmente, nossos amigos da AMF Bakery Systems estão atendendo a essa grande demanda, pois seu sistema de pão de alta velocidade pode produzir até 13.500 pães por hora. Para começar, a massa é criada em uma batedeira de estrutura aberta, antes de ser transportada em esteiras transportadoras e dividida em pequenos pacotes. Essas bolas de massa são então cobertas com farinha antes de serem transportadas para a estação de moldagem, onde são amassadas e enroladas em forma de tubo. Essa massa então cresce para formar pães perfeitos e, finalmente, o pão está pronto para ser assado em massa, embalado e carregado em pallets. Muito louco, não é? Dentro de um único prédio mágico, a massa se transforma de algo pegajoso em um pão delicioso, pronto para abastecer o mercado. Mas imagine como seria muito mais difícil transportar esses pães se eles tivessem pernas e bicos. Mas essa é uma realidade no mundo da criação de galinhas. E quando os criadores precisam transportar e controlar milhares de aves, eles usam máquinas especiais para fazer o trabalho. Um carregador de frango pode soar como o nome de um novo sanduíche do KFC, mas na verdade é um veículo feito para transportar frangos. Essa máquina Apollo geração 2 da CMC Industries pode transportar 12.000 frangos por hora, recolhendo eles em uma esteira transportadora gigantesca. Outros carregadores de frango, como a Catching Machine da Pierce System, operam de maneira um pouco diferente, usando grandes escovas giratórias para sugar os frangos para dentro. O sistema captura 9.000 frangos por hora, e de acordo com o fabricante, essas máquinas não irritam as aves de forma alguma. Honestamente, até parece ser divertido. Agora, por razões completamente alheias, vamos dar uma olhada nessa máquina que separa os ossos dos animais. Mais alguém com fome? Acredite ou não, isso não veio do filme Jogos Mortais. Nada mais é do que um separador comercial que tritura uma carcaça inteira antes de empurrar a mistura de carne e osso por um filtro de alta pressão. Isso empurra a carne macia e comestível através do filtro, que a separa dos ossos com menos de 5% de desperdício. Versões maiores, fabricadas pela POS Design Limited, podem processar até 22.600 kg de carne por hora, o que equivale a 8.800 frangos. Ver essa máquina trabalhando me deixa com um pouco de pena dos meus nuggets, e nunca é agradável ver como a linguiça é feita. Ah, e por falar nisso, o que vocês acham de ver como a linguiça é feita? Mas aqui vai um aviso. Essa expressão existe por um motivo. E se você quiser continuar comendo linguiça, talvez seja melhor desviar o olhar agora mesmo. Cara, isso é nojento. As máquinas de fazer linguiça extrudam automaticamente a carne moída em tripas finas e comestíveis, normalmente feitas de intestinos de animais. Os espremedores de linguiça são incrivelmente eficientes, pois a máquina torce a tripa automaticamente em intervalos pré-programados para criar elos individuais. Máquinas maiores conseguem produzir até 120 salsichas por minuto, o que é mais do que o cachorro mais faminto do mundo conseguiria devorar. E como um último mimo antes de prosseguirmos, aqui está o processo em câmera lenta, com alguns efeitos sonoros adicionais para dar liberdade artística. Não tem de quê. Mesmo assim, se você acha que as salsichas são nojentas, dá só uma olhadinha na carne que está sendo colocada nelas. Nojento! Essa é carne de porco processada em um separador de carne. Mas salsichas podem ser feitas de praticamente tudo, incluindo frango, carne bovina e cobra. Peraí, o quê? É isso mesmo. Embora possa parecer piada, no Vietnã e Tailândia, as cobras são criadas para obter carne há anos. Aliás, em 2024, um estudo descobriu que a criação de pitons era uma fonte notavelmente eficiente de carne, pois é muito rica em proteína, e as cobras atingem seu peso máximo apenas um ano após a eclosão. No Vietnã, na província de Dong Thap, eles usam essa carne para fazer salsichas. Mas essa culinária assustadora não se limita à Ásia. E nos Estados Unidos, alguns restaurantes e empresas de cachorro-quente oferecem salsichas de cascavel há anos. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, no Japão você pode encontrar salsichas de peixe chamadas gyoniko, mostrando que salsichas são realmente um dos alimentos mais versáteis que existem por aí. Mas se você quiser comer peixe, precisa prepará-lo primeiro, e algumas espécies são tão grandes que exigem equipamentos bem pesados. Foi mal aí, Nemo. Este açougueiro está cortando um atum azul do Atlântico usando uma serra de fita, uma ferramenta usada para cortar madeira, metal e, às vezes, peixes bem grandes. Você pode se perguntar por que um utensílio tão bestial é usado aqui. Bom, isso porque o atum azul, que é um componente popular de sushi e sashimi,
Pode medir até quase 5 metros de comprimento e pesar mais de 900 quilos. Além disso, ele costuma ser congelado depois de pescado. Então dá para entender por que uma faca comum de carne simplesmente não iria conseguir cortar. Pessoalmente, ver clipes de máquinas como essa me dá náuseas e um grande medo de perder os meus dedinhos. Só um deslize poderia facilmente custar um deles. E é por isso que eu prefiro usar uma máquina automática, como essa Meinali RB1. O RB1 pode ser programado para mover o peixe na direção da lâmina de uma serra de fita, mantendo seus dedos longe da lâmina de corte. Mas outros sistemas são ainda mais avançados, e o cortador de porções iCut 130 da Marel usa scanners a laser para medir o peixe antes dele ser fatiado. Essa máquina é como um sushi man totalmente automático, pois os lasers garantem que cada pedaço do salmão seja fatiado perfeitamente. Mas essa não é a única máquina que corta peixes com uma precisão milimétrica. O decapador Marel é uma máquina projetada especificamente para cortar cabeças de peixes, pois utiliza uma serra giratória para processar até 25 por minuto. A máquina usa uma câmera para detectar exatamente onde está a cabeça do peixe, garantindo que cada corte seja absolutamente perfeito, mantendo as mãos dos trabalhadores longe das máquinas. Isso com certeza é pro melhor. Eu odiaria encontrar um dedo na minha torta de peixe. Bom, vamos seguir em frente. Esses fatiadores de peixe parecem um pouco bárbaros, então vamos passar para algo realmente mais futurista. Carne cultivada em laboratório. O termo técnico para esse produto é carne cultivada, e os cientistas estimam que, se pudermos começar a produzir em escala, vai reduzir as emissões de CO2 da indústria de carne bovina em 92%, possivelmente salvando milhões de vacas do matadouro. Mas como é que esses Frankenburgers são criados? Bom, os cientistas começam extraindo células-tronco de um animal vivo, que são essencialmente células em branco, encontradas em organismos vivos que podem se transformar em qualquer célula. Por exemplo, se você machucar o braço, suas células-tronco se transformarão em células musculares para curar o tecido. Na produção de carne cultivada, essas células-tronco animais são colocadas dentro de uma incubadora, que fornece nutrientes, oxigênio e que as moldam em células de gordura ou musculares. Em seguida, essas células são bioimpressas em cortes de carne, o que é essencialmente uma forma sofisticada de impressão 3D, exceto que são usadas células animais para imprimir hambúrgueres deliciosos. Cara, a gente tá mesmo vivendo no futuro. Mas precisamos de um acompanhamento para o hambúrguer, então que tal outro superalimento futurista? Se você ver um lago ou aquário meio sujo, é provável que não vá despertar o seu apetite, mas alguns tipos de algas são comestíveis e super ricas em um antioxidante chamado astaxantina, que tem propriedades anti-inflamatórias e antidiabéticas. Além disso, uma dieta rica em antioxidantes demonstrou prevenir doenças cardíacas e certos tipos de câncer também. Então, muitas empresas alimentícias começaram a usar o superalimento em sushi, saladas e até assados, o que levou alguns fabricantes a começar a produzir o ingrediente em escala industrial. O método tradicional de cultivo de algas, ou algacultura, envolve o enchimento de lagoas rasas e a céu aberto com água, contendo esporos microscópicos de algas. Em seguida, a luz solar e os minerais presentes na água e o dióxido de carbono no ar fazem com que as algas se multipliquem até se transformarem em uma pasta verde espessa. No entanto, as algas agora podem ser cultivadas com tecnologias mais avançadas, e a inovação mais recente envolve esses grandes sacos ou tubos, chamados fotobioreatores. Os sacos e tubos funcionam como incubadoras, que são preenchidos com água contendo algas microscópicas. Então a temperatura e os níveis de CO2 nas incubadoras são cuidadosamente otimizados, para que as algas cresçam a uma taxa bem acelerada. Alguns desses sistemas são bastante avançados em tecnologia, com o incubatório PBR 1250L da Industrial Plankton Inc., parecendo uma nave espacial. Mas é na verdade um sistema de algas capaz de automatizar o processo de limpeza, se higienizando com luz UV antes da produção em si. Isso torna o processo muito mais fácil e rápido do que o cultivo de algas ao ar livre, e francamente, aqueles tubos verde neon parecem muito mais apetitosos do que um lago raso cheio de lodo verde espesso. Na verdade, acho que eu acabei de perder o apetite. E agora, passando para outra pilha de meleca: mexilhões. Quando você abre essas pequenas criaturas, elas parecem alienígenas que você deve manter longe da mesa de jantar, com certeza. Mas essas coisinhas feias são, na verdade, moluscos intimamente relacionados a ameixas, ostras e vieiras também. E, assim como seus primos saborosos, são consumidos em todo o mundo. Como resultado, a criação de mexilhões é um grande negócio, e geralmente envolve cordas suspensas no fundo do oceano, para que os mexilhões jovens da região possam se agarrar.
Uma vez presos, os mexilhões ficam lá nas cordas, até chegarem à idade adulta, quando são colhidos, cozidos no vapor e servidos com batatinhas fritas. As fazendas de mexilhões ao redor do mundo podem produzir cerca de 15 milhões de toneladas de mexilhões por ano. Mas antes que esses milhões de moluscos possam ser consumidos, todos eles precisam ser lavados individualmente. E eu não me refiro à lavagem manual. Esse lavador de mexilhões da empresa de criação de moluscos Mulot usa um tambor giratório e uma escova gigante para esfregar milhares de mexilhões ao mesmo tempo, limpando eles antes de jogá-los para fora. Parece um pouco menos relaxante do que o meu banho matinal, e agora que os moluscos estão impecavelmente limpos, eles têm que ser preparados e processados em uma linha de triagem de frutos do mar. Finalmente, os mexilhões são depositados em sacos gigantes de malha com frutos do mar, que são então transportados para restaurantes, onde essas criaturas de aparência bizarra são transformadas em deliciosas tigelas de frutos do mar. Mas é claro que eu sei que alguns de vocês são exigentes com comida, e acham a ideia de comer frutos do mar incrivelmente nojenta. Então, que tal conferirmos algo que todo mundo pode comer? Um bom e velho sanduíche. Picles, mostarda, alface e presunto entre 2 pedaços de pão? Esse é basicamente o alimento humano mais delicioso que eu posso imaginar. É claro que o pilar central aqui é o presunto, e ele tem que vir de algum lugar, não é mesmo? Então vamos dar uma olhada em alguns componentes da fabricação de carne. Essa é a solução da linha Multivac para frios, como presunto fatiado e linguiça. E esse bebê foi projetado para alternar entre diferentes produtos de carne perfeitamente, e pode carregar mais de 110 porções de carne deliciosa por minuto. O fatiamento, a classificação e o empacotamento podem ser feitos em uma única esteira transportadora, o que faz maravilhas tanto pela eficiência de espaço, quanto pela facilidade de carregar e descarregar carne da máquina. Os braços robóticos aqui são realmente incríveis. Veja como eles conseguem escanear a carne e a pegam. Mas é claro que aqueles pedaços rosados de presunto são tão processados que eu não tenho certeza se tecnicamente contam como carne. No entanto, felizmente existem máquinas um pouco mais elegantes que permitem fatiar os seus cortes nobres também. Em vez de cortar rapidamente 100 pedaços de carne por minuto, o fatiador de volante Burkle é um equipamento muito elegante, projetado para açougues e delicatessens. Ela segura pedaços grandes e caros de carne no lugar e permite que você os corte com uma lâmina giratória de até 30 centímetros. O formato da lâmina imita uma mão segurando uma faca, permitindo que você corte seu presunto rapidamente em fatias naturais, sem colocar seus preciosos dedinhos em perigo. Ao contrário de máquinas industriais maiores, você pode comprar uma dessas belezuras e colocá-la na sua cozinha tranquilamente. Mas esse modelo específico custa cerca de $9.000, e por esse precinho, eu acho que eu prefiro cortar minha carne com uma faca e correr o risco de perder uns dedos no processo. O prosciutto é uma parte importante da culinária italiana, mas não é a mais importante. Sim, é hora de passar para o campeão indiscutível e rico em carboidratos da mesa de jantar italiana: a massa. Permita-me apresentar a extrusora de massas Sous Chef Monferrina, que pode ser facilmente montada e desmontada para fazer massas de última hora, sempre que você precisar. A máquina ainda vem com vários acessórios e configurações para fazer diferentes tipos de macarrão. Aqui está ela fazendo ravioli, que é, embora delicioso, um verdadeiro saco de se fazer da forma tradicional. Uau! Segura essa, nona! É claro que essas máquinas relativamente pequenas não se comparam a máquinas de fazer macarrão de nível industrial. Dá só uma olhada nisso. Meu Deus, é uma verdadeira cachoeira de macarrão. Ou macachuarrão, se você preferir. Essa máquina é cortesia do Rewant Group, e se você acha majestoso ver o macarrão caindo a uma velocidade torrencial assim, dá só uma olhada em um ritmo mais lento. É como um lindo jardim suspenso de macarrão, não é mesmo? Eu ficaria muito nervoso em ficar embaixo daquela coisa. Com certeza sonharia em ser enterrado por macarrão, mas agora que é uma realidade em potencial, acho que eu tô ficando preocupado mesmo. Mas é claro, como todos sabemos, existe mais de um tipo de macarrão nesse mundo louco, e mais de um jeito de prepará-los. Veja o macarrão instantâneo como um ótimo exemplo. Eles são rápidos de cozinhar, e ainda mais rápidos para mim comê-los. Mas o processo para prepará-los é muito mais longo do que você imagina. Vamos dar uma olhada. Linhas de macarrão instantâneo como essa da Calstav Engineering funcionam por meio de uma esteira transportadora a vácuo. E isso move a farinha para uma batedeira, onde é convertida em massa, que se move em uma esteira pelo restante da máquina. Elas são então cortadas no formato perfeito e compactadas, formando um tijolo seco e perfeito.
Apenas uma máquina dessas é capaz de embalar 30 mil sacos de macarrão instantâneo por hora. Eu não sou engenheiro civil, mas eu preciso perguntar. Se conseguimos fazer isso tão rápido, por que não estamos construindo nossas estradas e pontes com ele? Enfim, vamos seguir em frente. Tô começando a achar a visão desses tijolos de macarrão estranhos e úmidos incrivelmente satisfatórias. E não quero me deter nessa sensação. Todo mundo adora uma torta. Sejam elas recheadas com deliciosas maçãs assadas, abóboras emulsionadas, macias ou até mesmo bife com cerveja. Se você for britânico, existe algo inegavelmente acolhedor e atraente nelas com certeza. Vamos dar uma olhada em como são produzidas em massa. Ok, ver o recheio sendo esguichado é um pouco menos atraente do que eu imaginava. Mas essas máquinas cortam e medem a massa antes de despejar o recheio na futura torta. Depois disso, mais massa é gentilmente colocada por cima, criando o lindo chapéu de torta que todos conhecemos e amamos. Cara, essas coberturas de torta realmente contribuem muito para tornar o produto mais atraente, não é? E devo dizer que, comparado a alguns dos outros processos que vimos hoje, esse não parece ser tão ruim assim. Eu diria que está no ponto. Cara, mas que colírio pros olhos. E aí, qual dessas máquinas incríveis você achou a mais satisfatória de todas? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.